Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 7, Parte 1. O Nosgorium. O conto do pergaminho e seu portador. Dizem que o tempo é o principal responsável pelas mudanças do mundo. Pelo menos é nessa premissa que os estudiosos mortais acreditam. Consistente e imutável, dizem que ele tem importante influência sobre o comportamento das pessoas. Embora muitos sábios não consigam entendê-lo, sabe-se que ele pode ser mensurado e, inclusive, controlado. Contudo, o controle referido não denota domínio, e sim detalhe, compreensão dos fatos nele decorridos. Para que o passado do mundo fosse compreendido e conhecido, um artefato foi confeccionado e confiado ao único indivíduo que poderia interpretá-lo. Este conto narra o achado do Nosgorium e os fatos depois decorridos. Houve uma época, antes de habitar em seu palácio nas nuvens, em que os deuses vagaram pelas terras de Nosgor. Naquela época, pouco se conhecia dos criadores. Eles nem ao menos eram chamados de deuses. Houve outro momento da história em que os povos eram imortais e não haviam gerado descendência alguma. Naqueles dias, a população de Nosgor era composta apenas daqueles nascidos na alvorada do mundo. Os 5 criadores desejavam revelar às suas criações toda a história de Nosgor, desde sua origem. Para tanto, Lúthien, Goratur, Nethiel, Isoldur e Ressael criaram um artefato mágico capaz de relatar tal história, gradualmente. O artefato, um pergaminho, foi lançado do alto das nuvens, do Palácio Celeste de Gildain, para a terra de Nosgor. O pergaminho voou com os ventos de Nethiel e caiu em um local onde pudesse ser encontrado por apenas uma das 5 raças. O intento dos criadores era manter o pergaminho em mãos serenas, reservadas e sábias, que o mantivessem sob sigilo, o lessem com cautela e o interpretassem com coerência. Um humano não seria um bom guardião de tal pergaminho, pois sua raça é muito impulsiva, sendo assim, não conseguiriam manter o devido sigilo. Um anão também não seria apto para exercer tal obrigação, visto que estes são tempestuosos, desprovidos de cautela. Os gigantes, por sua vez, são reservados demais, por isso, talvez nem compartilhariam de sua descoberta com o mundo. Quanto aos dragões, estes são muito orgulhosos e, possivelmente, tal emoção poderia transformar-se em soberba. Portanto, um elfo acabou encontrando o pergaminho, não por acaso, mas de propósito, porque tinha de encontrá-lo. Para os criadores, os elfos, por serem um povo caracteristicamente sereno e centrado, saberiam o momento ideal para transmitir suas descobertas sem causar maiores alardes. Assim, um elfo, chamado Zarus, tornou-se o guardião do Nosgorium, o guardião do legado dos criadores. Com o passar dos anos, Zarus percebeu o quão importante era o objeto que carregava. O elfo aprendeu a usar o pergaminho adequadamente, pois cada vez que o desenrolava, uma nova inscrição surgia magicamente em sua superfície. E assim foi durante muitos anos. Zarus, o guardião do Nosgorium, compartilhou alguns dos textos do pergaminho com os líderes das raças. Por isto, o elfo recebeu a alcunha de Mensageiro dos Criadores, embora não gostasse nem um pouco deste título. Dentre os tais textos, que foram conhecidos por muitas pessoas, algumas inscrições narravam sobre a criação do mundo,
o nascimento das 5 raças, e um, em especial, descrevia as leis estabelecidas pelos deuses aos 5 povos. Este texto, nomeado de A Lei dos 5, dizia: os criadores e os povos são 5. Assim, as leis fundamentais também o são. 1. Aperfeiçoem suas dádivas. 2. Preservem todas as formas de vida. 3. Prezem pela benevolência. 4. Evitem emoções ruins. 5. Honrem a família e o lar. Os povos adotaram as leis estipuladas por seus criadores como suas leis de vida. A partir disto, as raças começaram a prosperar e realizar seu primeiro dever, de expandir e melhorar seus domínios, conhecimentos e, principalmente, seus laços com os outros povos. De tempos em tempos, os principais pensadores e líderes das 5 raças reuniam-se em conselhos que tinham por objetivo trocar conhecimentos e descobertas. Nesses encontros, as raças acabaram desenvolvendo a língua comum, para que todos pudessem se entender mutuamente, visto que cada raça tinha sua própria linguagem. Os dragões, desde sempre, foram muito distantes e jamais compareceram em tais reuniões, embora, mais tarde, tenham aprendido a usar a língua comum para comunicar-se com os outros povos. Assim, humanos, elfos, anões e gigantes foram as raças participantes em todas as ocasiões. Os encontros, não por acaso, mas por opção dos envolvidos, aconteciam no berço da vida de todas as raças, região conhecida por todos como a Congruência dos 5 Caminhos, ou simplesmente pelo nome antigo de Dúmenor. A região, localizada no centro do continente de Nosgard, era marcada por 5 rochas altas e estreitas, como 5 mastros ou pilares, um local considerado por muitos como místico e especial. Nos conselhos de Dúmenor, como foram conhecidas as reuniões, inúmeras atividades foram conhecidas e compartilhadas. Os elfos, grandiosos sábios, dividiram de suas ciências e artes do saber. Dentre elas, destacam-se a escrita, poesia, pintura e música. Os humanos, grandes artífices da terra e da água, criaram a agricultura, as embarcações, as irrigações por meio das águas de rios e, a contragosto dos elfos, amantes da natureza, a caça e a pesca. Os anões, impetuosos desbravadores de galerias sob as montanhas, compartilharam seus conhecimentos sobre mineração e forjadura de metais, graças a seu poder sobre o fogo. Já os gigantes, imponentes sobre as montanhas, compartilharam seus conhecimentos de arquitetura e escultura em rochas. A partir dos conselhos de Dúmenor, as raças decidiram criar um culto destinado à adoração e devoção a seus criadores. Entende-se que os 5 não pediram por isso. No entanto, até que a ideia acabou sendo admirada mais tarde. Assim, os 5 criadores passaram a ser chamados de deuses, e inúmeros templos a eles foram erguidos pelos vastos territórios de Nosgor. Os 4 líderes nomearam indivíduos de seus povos para que eles permanecessem nos templos e mantivessem o elo de devoção das raças com os deuses. No princípio, essas pessoas foram chamadas de sábios. Mais tarde, foram conhecidos como sacerdotes, mas nem todos detinham sabedoria suficiente para realizar os cultos de maneira adequada. Então, após alguns anos, percebeu-se que alguns dos sacerdotes realmente tinham um dom para se comunicar com os criadores. Alguns foram chamados de videntes, pois viam, ou acreditavam ver, ou diziam ver, as intenções dos deuses. Outros, por sua vez, foram chamados de ouvintes, ou ouvidores,
pois alegavam conseguir ouvir sussurros divinos. Realmente haviam sussurros, porém sua origem era incerta. Os dragões, indiferentes, não aderiram a nenhuma destas atividades. Os anões, grandes construtores e extremamente devotos ao deus Isoldur, ergueram um templo de rocha em homenagem ao deus do fogo no topo da mais alta montanha da cordilheira em que viviam, a oeste de Númenor. O templo recebeu uma estonteante pintura dourada e foi conhecido como Templo do Fogo Sagrado. Na mesma época, a mineração dos anões atingiu seu ápice na busca por minerais preciosos. As riquezas e a ganância do povo de Nalim cresceram imensamente. Na mesma época, dentre os dragões, seu líder, Crendor, decidiu escolher 5 conselheiros e sublíderes que guiariam as 5 diferentes espécies de sua raça. Galang seria o líder dos dragões brancos, Nilgalel dos azuis, Coralin dos verdes, Calvendor dos dragões de prata e Hukur dos dragões vermelhos, para a revolta de Lomendir, também dragão vermelho. Nesta mesma época, Zarus desenrolou o Nosgorion e leu um texto que o deixou bastante intrigado. Aquela inscrição era diferente de todas outrora surgidas no pergaminho. As palavras pareciam não narrar sobre fatos decorridos no passado, mas sim de fatos que ainda estavam para ocorrer. Zarus transcreveu a inscrição para um pergaminho comum e o levou até Nevitilion, o sábio líder de seu povo. O guardião do Nosgorion sabia que nem todos os textos extraídos do pergaminho deveriam ser compartilhados a todos. Desta forma, mostrou o confuso e profético texto apenas para seu líder, a quem confiava imensamente. O texto, chamado O Despertar das Sombras, dizia: dentre 5 há o sábio, o corajoso, o impetuoso. O ímpeto dos ares torna-se intenso e revolto. A ganância de riquezas torna-se imensa e constante. A ambição de poder tornar-se-á cruel e permanente. O princípio será pelos ares ou pelas águas. Um toque nas sombras e o despertar acontecerá. Nevitilion, senhor dos elfos, pareceu bastante amedrontado com tais palavras. Unindo seus pensamentos aos de Zarus, os 2 elfos puderam entender parcialmente o que as palavras do texto diziam. Contudo, antes mesmo que pudessem alertar Nosgor sobre os fatos vindouros, foram surpreendidos por notícias advindas dos dragões. Segundo os deuses, naquela época, os 5 povos estavam proibidos de atravessar o grande oceano. Para tanto, existia uma parede mágica invisível no meio dos mares, a barreira do meio do mundo. As raças deveriam viver e permanecer somente em Nosgard. Contudo, tomado de indignação com a decisão de seu líder, o dragão Lomendir contrariou as ordens divinas, atravessou a barreira do meio do mundo e partiu para Goregard, o continente leste. Casualmente, o dragão revoltado rumou para uma pequena ilha nos mares do sul. Lá, deparou-se com uma majestosa imagem, que era desconhecida dos povos até então, e que deveria ter permanecido escondida. A imponente estrutura se estendia até o topo dos céus. Era uma árvore de ébano com folhas e galhos negros que cobriam toda a ilha. Ela era considerada, para os criadores, como a base de todo o equilíbrio das energias de Nosgor. Acidentalmente, o dragão tocou sua cauda na árvore e, para sua surpresa, uma pequena sombra em forma humanoide surgiu diante de seus olhos.
Livre, enfim, resmungou a sombra com uma voz sussurrante, quase inaudível. O que é você, criatura? Murmurou Lomendir, assustado. Sou o primeiro dos três, o arauto das sombras. Meu intento é preparar a vinda dos mestres dormentes. Respondeu a misteriosa sombra, caminhando para longe de Lomendir. O que isso significa? Aonde você está indo? Indagou Lomendir, sem entender o que acontecia. Aguarde pelo momento certo, dragão. Então você terá todas as respostas que desejar. Retornarei por você. Respondeu a sombra antes de simplesmente desaparecer no ar. O dragão ficou confuso e ao mesmo tempo incrédulo com o que presenciou. Então, quando menos esperava, uma forte luz o cegou. Seres semelhantes a humanos, porém maiores e dotados de asas, provindos dos céus, o cercaram, o prenderam com grandes e pesadas correntes e o levaram para o alto das nuvens, até Gildaim, o palácio celeste dos deuses. Lomendir recebeu uma punição dos deuses por desobedecer e ter atravessado o grande oceano. Isoldur, o deus do fogo e da justiça, encarregou-se de lhe oferecer um castigo adequado. Acorrentado a Gildaim, o dragão vermelho teria de permanecer calado por 300 dias. Ao final do prazo, Lomendir receberia uma segunda chance para descer até Nosgor. O castigo imposto pelos deuses a Lomendir tinha por principal objetivo ensinar-lhe a não violar regras. Contudo, por mais que a intenção dos criadores tivesse sido puramente boa, o dragão encheu-se de revolta durante o período em que deveria estar se redimindo de suas transgressões. Este era mais um indício de que Nosgor estava mudando lenta e drasticamente. No dia em que foi liberado de Gildaim, Lomendir, sedento de vingança, pensou unicamente em causar problemas ao mundo. Tão logo foi liberto de sua pena, o dragão vermelho partiu para o Templo do Fogo Sagrado, nas montanhas a oeste, nomeadas Colinas Escarlates. Então, a desordem teve início. Lomendir apresentou-se aos anões como se fosse líder de seu povo. Logo, revelou seu principal propósito no templo ao deus Isoldur. Desejava tomar o templo para si. Tomado de fúria, Lomendir queimou tudo a seu redor. O fogo ardeu e consumiu todos os estandartes e cortinas de tecido espalhadas pelo templo. Felizmente, os sacerdotes do templo conseguiram fugir colina abaixo. No entanto, quando muitos anões, desesperados, tentavam correr do interior de suas moradas, no interior da grande montanha, Lomendir provocou um desmoronamento de rochas com sua cauda, ocasionando o bloqueio das saídas das cavernas. Alguns anões acabaram trancafiados, enquanto a maioria correu para as planícies em torno da montanha. A destruição pelo fogo do dragão assolou toda a montanha, e antes que pudesse anunciar o fim de seu ataque, Lomendir mostrou-se perverso e cruel. O dragão lançou gigantescas labaredas fumegantes contra as rochas da colina. As cavernas de seu interior começaram a ferver. O caos estava instaurado. Esta foi a primeira grande tragédia de Nosgor. Os anões, reclusos nas cavernas, não conseguiram sobreviver ao intenso calor das rochas da montanha. Os anões sobreviventes partiram para o norte em busca de um lugar para se refugiarem da fúria de Lomendir. Quanto ao dragão, este tomou posse do templo ao deus Isoldur e o renomeou de Palácio Ardente. Mais tarde, reuniu seus mais fiéis seguidores a fim de iniciar uma possível rebelião contra seu líder Crendor e o restante de seu povo.
Em Gildaim, perplexo com os atos de Lomendir, o deus Isoldur repreendeu sua irmã Nethiel sobre o ocorrido em Nosgor. Isto é inadmissível, bradou o deus do fogo, rispidamente. Isto é sua culpa, Nethiel. Não tivesse sido tão orgulhosa na sua criação, os dragões teriam nascido mais ternos, emendou Isoldur, indignado. A deusa dos ventos, desgostosa com a situação, ignorou as palavras do irmão. Sua maior preocupação era o comportamento tempestuoso de Lomendir. O toque na árvore negra teria ocasionado fúria e revoltas súbitas no dragão? Temo pelo pior, Isoldur, respondeu Nethiel, atormentada. No entanto, devemos aguardar os próximos acontecimentos. Não poderemos intervir, pois o equilíbrio poderá ser abalado com nossa presença no solo de Nosgor. Os 5 povos terão de resolver sozinhos este problema, a menos que Goratur tenha de clamar pela tempestade para purificar esta mácula. Capítulo 7, Parte 2. A Tempestade Vespertina. Quando a tormenta foi clamada. Arrasados pelo ataque do dragão, os anões seguiram para o norte. Alguns poucos, os mais desesperados, receberam abrigo no vilarejo dos humanos, ao norte do Rio Branco. O resto de seu povo seguiu para o leste, para montanhas próximas a um grandioso e belo lago, com o intuito de lá erguerem novamente suas moradas. Entre os dragões, correram boatos de que Lomendir havia reaparecido. Nesta época, quando Zarus e Nevitilion estavam para alertar o Senhor dos Dragões de que um indivíduo de seu povo poderia despertar o caos, todos em Nosgor souberam do ataque ao Templo do Fogo Sagrado. De imediato, Crendor reuniu os 5 sublíderes de seu povo e partiu para o oeste, em direção de onde os rumores apontavam o paradeiro de seu desafeto Lomendir. O dragão Rukur o acompanhava e acreditava ser o principal responsável pela revolta de Lomendir, pois, caso não tivesse se tornado líder dos dragões vermelhos, Lomendir não teria despertado inveja e fúria. Contudo, Crendor ressaltou que a responsabilidade de todos aqueles acontecimentos deveria recair somente a si mesmo, afinal, ele havia escolhido Rukur e preterido Lomendir. Por mais que os senhores dragões tentassem encontrar um culpado pelo caos ascendente em Nosgor, eles jamais imaginariam que Lomendir, após tocar a árvore negra, era a principal e única causa de todos os problemas. Os dragões rumaram até a colina onde aconteceu o ataque de Lomendir. Ao chegarem até o topo da montanha, Crendor e seus companheiros ficaram estupefatos com tamanha devastação. A área, antes bela e cheia de vida, havia se transformado em um cenário árido arrasado pelo fogo. A vegetação rasteira e os arbustos, que antes ornamentavam o local, estavam secos e cinzentos, sem uma ínfima centelha de vida. Tudo havia sido queimado pela fúria de Lomendir. O templo dourado, antes cheio de esplendor e vivacidade, estava agora tomado de sombras e maldade. Lomendir, seu novo ocupante, havia destruído todas as estátuas e monumentos esculpidos pelos anões ao deus Isoldur. O templo, antes um local sagrado, destinado à meditação e oração, agora servia de morada para um dragão tomado de ódio e ávido de vingança. Crendor, ou qualquer outro dos senhores dragões, não acreditava em que seus olhos presenciavam.
Inclusive, além de não acreditarem, nenhum deles aceitava que toda aquela desolação havia sido provocada por um de seu povo. Estou bastante decepcionado, Lomendir, bradou Crendor da entrada do templo, incitando a presença do dragão vermelho. A voz do Senhor dos Dragões ecoou por todo o palácio sem obter nenhuma resposta. Crendor desconfiou do que pudesse estar acontecendo. Então, quando todos os senhores dragões acreditavam que Lomendir e seus seguidores sairiam de dentro do templo, um forte bater de asas provindo dos céus os surpreendeu. Não me preocupo com sua decepção, Crendor, disse Lomendir, pousando ao lado de seus seguidores, às costas de todos os senhores dragões. Evidente, respondeu Crendor, voltando-se para diante de Lomendir. Parece que sua maior preocupação é semear a desordem e o caos. Saiba que eu, como Senhor dos Dragões, devo oferecer-lhe um castigo adequado por todas as atrocidades que cometeu. Você será punido severamente, Lomendir. Lamento, Crendor, disse Lomendir com ímpeto em sua voz. Está tarde para qualquer punição ou castigo. Além disso, você será incapaz de anunciar alguma punição, pois encontrará seu fim aqui, diante de todos, completou o dragão vermelho, antes de começar a concentrar uma baforada de fogo em sua garganta. Percebendo o ataque iminente de Lomendir, Crendor tratou de preparar um ataque também. Os senhores dragões, bem como os seguidores de Lomendir, ficaram atônitos com a situação. Então, após alguns segundos de tensão, os dois dragões cuspiram duas imensas esferas de fogo. As esferas flamejantes se chocaram em pleno ar, causando uma explosão aterradora. O local se preencheu de uma intensa e límpida luz, impedindo a todos de enxergar o que havia acontecido. Uma grande nuvem de fumaça ergueu-se aos céus, e a densa cortina de poeira começou a dissipar-se. A luz diminuiu seu brilho, e todos puderam observar o ocorrido no choque das esferas incandescentes. Para a surpresa de todos, dentre os dois dragões, exatamente no local de impacto de seus ataques, duas grandiosas e imponentes figuras permaneciam paradas, empunhando dois majestosos e grandes escudos dourados. Os dois indivíduos lembravam humanos, porém eram mais robustos e dotados de asas. Com seus belos e brilhantes protetores, os dois sujeitos bloquearam as esferas de fogo lançadas pelos dragões. Crendor era o mais espantado de todos. O líder dos dragões questionava a si mesmo o que estariam fazendo aqueles sujeitos entre Lomendir e ele. E por que bloquearam o ataque dos dois dragões? Quem eram aqueles indivíduos? De onde haviam surgido? A surpresa também havia recaído sobre os companheiros de Lomendir. Contudo, o perverso dragão vermelho sabia quem eram os indivíduos diante de si. Vocês novamente? Bradou Lomendir, incrédulo. O que fazem aqui? Os dois indivíduos permaneceram imóveis, empunhando seus belos e redondos escudos em formação defensiva, um de costas para o outro. Os segundos de silêncio foram quebrados por uma sonora e grave voz que ecoou pelo local. Chega! Os dragões, perplexos, procuravam de onde a voz havia sido emitida. Contudo, ninguém encontrou. Logo, do alto do céu, o dono da voz, acompanhado de mais 7 companheiros, pousou ao lado do local da batalha interrompida. O indivíduo era mais belo e altivo que os demais. Ele usava uma armadura que brilhava como o sol. Seus longos cabelos louros eram como cascatas de águas douradas. Seus olhos profundos e claros eram como a imensidão do céu azul.
Sua feição de reprovação era como uma noite anunciando uma grande tempestade. A chegada de tal indivíduo deixou a todos os dragões acuados e receosos. Lomendir recuou lentamente com a chegada do desconhecido sujeito, que emanava grande pureza, justiça e bondade. Sem mais maldades, Lomendir, determinou um indivíduo de armadura brilhante e voz como um trovão. Bastante sangue foi derramado nesta montanha. Isso não mais acontecerá. Por todas as vidas tomadas, você não mais merece voar livremente por Nosgor. Você e seus seguidores serão presos, Lomendir, por toda a eternidade. Os dragões vermelhos, companheiros de Lomendir, tentaram fugir. No entanto, todos foram surpreendidos pelos outros sentinelas celestiais. Os cúmplices de Lomendir, inclusive o próprio perverso dragão, foram aprisionados com enormes correntes de prata, envoltas em seus membros e levados para longe. Antes que o líder dos indivíduos partisse, Crendor manifestou sua dúvida pelos fatos decorridos. Então, dirigiu-se ao sujeito. Espere, disse o líder dos dragões. Não sei se devo chamar-lhe de amigo. Meu nome é Tessalon, dragão Crendor, disse o indivíduo ao senhor dos dragões. Sou amigo dos que me consideram amigo. Pois bem, Tessalon, prosseguiu o líder dos dragões, confuso. Estou completamente perplexo com o que presenciei. Você poderia me esclarecer o que ocorreu aqui? E que fim terá Lomendir e os outros? O que aconteceu aqui foi a vontade divina, Crendor, disse Tessalon, calmamente. Os criadores solicitaram e nós executamos. Lomendir e sua sombra ascendente serão trancafiados em uma profunda caverna nos confins do mundo. Lomendir e sua sombra permanecerão presos até o fim de suas vidas. Tessalon abriu suas grandes asas, preparando-se para voar. O céu trovejava, anunciando chuva. Alguns raios caíam no horizonte distante. Crendor interveio diante de Tessalon antes que ele partisse. Tessalon, irrompeu Crendor. O que acontecerá agora? Indagou o líder dos dragões, ansioso por uma resposta. Tessalon alçou o vôo. Então, do alto do ar, no meio do céu tempestuoso, respondeu. Agora, com nossa missão cumprida, voltaremos ao lar. E quanto a vocês, preparem-se para a tormenta. A tempestade vindoura varrerá com qualquer resquício de sombra do mundo. E assim partiram os sentinelas celestiais, sumindo da vista dos dragões remanescentes. A chuva começou a cair suavemente. O Senhor dos Dragões sentiu-se aliviado de toda aquela situação. O dragão Lomendir havia sido aprisionado e suas preocupações haviam acabado. A partir daquele dia, o templo destruído pela fúria e fogo de Lomendir tornou-se uma ruína abandonada. Ninguém mais pisou no templo caído novamente. Com a chuva caindo, as planícies começaram a encharcar. Ao sul de Goregard, uma altiva montanha erguia-se ao final de uma grande e vasta campina verdejante. O dragão Lomendir e seus seguidores observavam o cenário com seus algozes às costas. Veja, Lomendir, anunciou Tessalon em tom altivo. Este é o local onde vocês serão trancafiados para sempre. Sinta pela última vez o aroma da liberdade, pois você jamais o sentirá novamente. Complementou o ser celestial, antes de conduzir o dragão ao seu destino.
O terrível dragão vermelho foi aprisionado em uma profunda e escura caverna da montanha. Boatos se espalharam entre as raças de que a montanha havia sido amaldiçoada, para evitar qualquer aproximação da prisão de Lomendir. A chuva começou naquele dia e perdurou por 40 dias e 40 noites. A notícia da prisão de Lomendir foi levada apenas para os líderes de cada raça. Dentre os anões, os dragões responsáveis por entregar a notícia foram tratados com revolta e rancor. Contudo, naqueles dias, com a tempestade anunciada, as diferenças deveriam ser ignoradas e a união deveria prevalecer. Com o início da chuva, Zarus abriu mais uma vez o pergaminho, em busca de palavras de paz e conforto para tal momento. Afinal, o elfo guardião do Nosgorion foi o único indivíduo não líder a ficar sabendo o destino do perverso dragão Lomendir. Zarus admirou-se com a inscrição surgida no pergaminho. Ao invés de palavras de serenidade, as palavras lhe ofereceram mais perturbação. E como da última vez que leu o pergaminho, as palavras tratavam de uma profecia, de fatos que ainda estavam por vir, e não sobre o passado ou o presente. O texto, transcrito literalmente do Nosgorion, dizia: A tempestade vespertina. A prisão marcará o início. Longas águas serão clamadas. A purificação da terra, dos ventos, dos pensamentos. Um teste para a sobrevida. O sucesso implicará em perdas e ganhos. A perda de velhas vidas e o ganho de novas vidas. Zarus tratou de alertar a todos que pôde sobre suas descobertas. Ele percebeu que a prisão de Lomendir havia provocado o início daquela torrencial chuva, que insistiria em cair durante alguns dias. O elfo entendeu o propósito dos deuses. A chuva serviria para purificar Nosgor de todos os males nascentes e para testar as raças quanto aos seus valores e ideais. As raças foram alertadas. A grande tempestade, clamada por Lúthien e lançada por Goratur e Netiel, caía impetuosa sobre os habitantes de Nosgor. Os ventos vorazes sopravam com força. As águas dos mares agitavam-se com fúria. A tempestade foi grandiosa e terrível. Os elfos, habitantes da floresta, permaneceram intocáveis em suas sagazes moradas no topo das árvores. A inundação nas planícies e campos, resultante da grande tempestade, assolou com a vida de pequenos animais rastejantes. Reclusos no alto das montanhas, os gigantes acompanharam a tempestade do alto. Nada puderam fazer para ajudar os necessitados, pois ficaram ilhados em suas colinas, sem ter como descer. Os humanos foram atingidos brutalmente pela tempestade. Quando o Rio Branco transbordou, a terra no entorno de Brava-Margem foi totalmente alagada. Muitos conseguiram abrigar-se no alto do telhado das casas remanescentes, embora todos sentissem que as edificações de madeira não suportariam muito tempo. A fúria das águas e dos ventos era imbatível. O fim dos humanos parecia próximo. Ao norte da Floresta dos Elfos, em suas novas moradas sob as montanhas, os anões aguardaram pelas fúrias das águas. Alertados sobre a tempestade e a inundação, o povo de Nalim persistiu em permanecer e não abandonar seu novo lar. Enormes portais de pedra foram erguidos para segurar o ímpeto dos ventos e águas. Contudo, nenhuma edificação das criações
seria capaz de suportar a vontade dos criadores. Os portais de pedra de Nalim cederam. As habitações de madeira de Elgar desabaram. A água e os ventos da grande tempestade vespertina estavam devastando com anões e humanos. Com o fim iminente, os céus enviaram sua mais nobre e importante ajuda. Sob o comando de Crendor, advindos de todos os lugares da vasta Nosgor, inúmeros dragões emergiram das águas carregando humanos e anões. Os dois povos foram salvos. Muitas vidas se perderam nas tempestuosas águas que varreram Nosgor. Contudo, a esperança permaneceu viva até o último e mais importante momento. Os anões e humanos receberam abrigo na floresta dos elfos e nas colinas dos gigantes. A união prevaleceu e a vida continuou. Os dragões foram redimidos pelos anões de sua culpa pelos atos de Lomendir, e a partir disto, a nova vida em Nosgor começou a prosperar. A tempestade cessou após 40 dias e noites, e as águas da inundação uniram-se aos oceanos. O solo secou com o calor e brilho do sol, e as raças puderam andar sobre a terra novamente. A imortalidade dos povos foi levada, porém a fertilidade foi trazida pelas águas da chuva. As plantações brotaram com intensidade e vivacidade. Os primeiros descendentes começaram a nascer. O mal nascido de Lomendir foi extinto de Nosgor, e a harmonia voltou a reinar. Após a tormenta, Zarus tornou-se conhecido dentre os 5 povos como o profeta dos deuses. Ele não gostava de ser tratado com tal importância. Sendo assim, prometeu a si mesmo evitar a todo custo abrir o pergaminho novamente. Ele temia outra profecia perturbadora e outro texto para que o chamassem de profeta. Contudo, mais uma vez buscando por palavras de conforto e entendimento, Zarus abriu o Nosgorion mais uma vez. Para seu alívio, as palavras não narravam sobre o futuro. As palavras eram sobre o presente, sobre um direito adquirido pelos 5 povos. Novos horizontes. O teste foi superado. A barreira do meio do mundo tombou. O grande oceano abriu-se. Naveguem atrás da estrela vespertina para encontrar uma nova vida. A partir daquele dia, os 5 povos perceberam que a barreira do meio do mundo havia caído. Eles poderiam cruzar as águas do grande oceano e partir para Goregard, o continente oriental de Nosgor. Um novo território se expandia no horizonte. Uma nova oportunidade para iniciar o que foi conhecido pelos sobreviventes da tempestade vespertina como uma nova vida. A harmonia pareceu reinar mais uma vez, e assim Zarus optou por desaparecer por alguns tempos. Até que houve um dia em que não pôde conter sua curiosidade e o Nosgorion foi aberto novamente. Fim do capítulo 7.